Olá, boa tarde pessoal. Sejam muito bem-vindos a uma live do CIESP. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com os colaboradores complexos. Meu nome é Emília Guan, eu sou consultora do CIESP, desenvolvo cursos na área administrativa, mas também tenho uma boa formação na área educacional. Sou professora colaboradora das universidades na formatação de cursos pós-graduação, trabalho com processos de ensino-aprendizagem e nesse nosso trabalho aqui, nosso objetivo é fornecer a vocês pelo menos uma ferramenta que vocês possam utilizar e irem em busca da informação adequada. Todos nós temos complicadores. Eles ocorrem ao longo da nossa vida nos mais variados setores, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista particular. E a cada complicador que nós encontramos, nós sempre buscamos uma forma de resolver, e essa forma de resolver acaba se tornando um novo aprendizado. Então, quando nós falamos, olha, vamos falar sobre colaborador complexo, todas as equipes têm. E isso não depende da capacidade, da competência ou até do conhecimento do gestor. Porque nós lidamos com pessoas. E pessoas têm suas diferenças individuais, têm a sua beleza única de ser como é, por características da sua personalidade, da sua emocionalidade. Então, por mais adequado, por mais alinhado que esteja o trabalho do gestor, nós sempre vamos esbarrar num fator de imprevisibilidade, que é o ser humano. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nessa live, eu vou explanar algumas coisas de forma geral. Eu gostaria de convidá-los para participarem do meu curso Gestão de Conflito, Estratégias para Conduzir Equipes Produtivas, onde nós vamos desdobrar as informações que nós trouxemos nessa live. Nós vamos avaliar um pouquinho mais de perto essas relações dentro da instituição e buscar formas de resolvê-las, formas de mediar o conflito, de sorte que tenha uma resolução adequada para todos, né? Eu gostaria também de convidá-los a assistir todos os cursos online, participem e se inscrevam nos canais do CIESP, nas redes sociais, participem e assistam às lives, é muito importante. Eu estou vendo que o pessoal está entrando, isso é um bom sinal. É sinal de que está buscando o conhecimento, o aprimoramento. E assim como essa live, tem muitos cursos bons, tem excelentes consultores. Nós sempre falamos que a organização, que a instituição, que a escola precisa manter o seu diferencial competitivo. Da mesma forma, o colaborador também precisa manter o seu diferencial competitivo no mercado. Porque as empresas esperam que alguém desempenhe aquela função da melhor maneira possível. E se não for aquele colaborador, outro qualquer à disposição do mercado vai ser capaz de cumprir essa atividade. Então, é o aprimoramento, é a excelência da performance do colaborador que traz o seu diferencial competitivo. Nós vamos ver que o gestor precisa vender a empresa para os seus colaboradores, mas o gestor também precisa vender a sua importância junto aos empregadores. Então participem das formações, façam reciclagem, mantenham sempre o conhecimento de vocês de forma adequada, de forma a justificar a sua permanência dentro da instituição. Mais uma vez, sejam bem-vindos o pessoal que está chegando agora.
Eu sou Emília Guan e vamos falar sobre o processo de gestão de equipes, como lidar com colaboradores complexos, com colaboradores difíceis, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? Não é aquele, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu. Não, é deixar muito claro, é entender de forma muito clara qual é o seu papel dentro da instituição, qual é o papel do seu colaborador dentro da instituição. O que a instituição espera dos seus colaboradores de forma geral, independentemente do posto hierárquico que assume. Primeiro, as instituições esperam que os seus colaboradores tenham plena adesão às suas estratégias, tenham plena adesão à sua visão de negócios, estejam profundamente identificados com a forma de ofertar produtos e serviços, com a filosofia administrativa. Afinal de contas, somos contratados e pagos para disseminar essa filosofia administrativa e praticá-la. No segundo momento, as instituições esperam que todos dirijam os seus esforços para atingir o mesmo objetivo, não os objetivos individuais, não aquilo que cada um espera da instituição, mas o que a instituição precisa atingir para poder distribuir os recursos necessários para que cada um atinja seus objetivos. A instituição espera também que as pessoas tenham um empenho, que elas aprendam a lidar com o dia a dia desses processos, desses relacionamentos, e que elas também estejam dispostas a desenvolver todos os esforços negativos para solucionarem os problemas. As instituições esperam também que as pessoas sejam eficazes e eficientes, né? Que tenham a capacidade de aprender coisas novas de uma forma rápida. O mercado cuida de forma bastante efetiva das transformações que acontecem. E a instituição precisa responder a essas transformações de forma rápida, senão ela passa a ser superada pela concorrência. E qual é o ponto de partida, qual é o motor dessa resposta? São as pessoas. Então, as pessoas é que podem auxiliar não só no que diz respeito a disseminar as informações, como também buscar e propor soluções que sejam alternativas de melhora para o processo. Da mesma forma, o gestor especificamente precisa vender a imagem da instituição, vender para os seus colaboradores. E o que é essa venda? Nada mais é do que influenciar a decisão, influenciar a percepção. Esse gestor precisa aprender a mostrar os rumos que as pessoas devem seguir, a mostrar os rumos para que haja um alinhamento estratégico. Tem um ditado popular que diz: para quem não sabe onde está indo, qualquer rumo serve. Então, será que os colaboradores estão efetivamente certos e engajados com esses rumos? O gestor precisa também assumir um compromisso e levar a sua equipe a assumir esse compromisso, criando uma cultura de resultados. Não apenas a eficácia ou a eficiência da resolução da atividade e da execução da tarefa, mas principalmente incluir a concepção de excelência nessa execução. Essa é a cultura de resultados, sempre melhor. Eu estou me lembrando aqui de uma lei da criatividade, que é a lei da obsolescência. E ela diz o seguinte: funcionou, não serve mais. Por quê?
porque o dinamismo dos acontecimentos é extremamente intenso. Então aquilo funcionou para aquele momento, naquele determinado contexto. Não pode ser que não funcione mais para cá. No momento atual, no contexto em que nós estamos, haja vista a pandemia, né? Então, é necessário que todos estejam dispostos, em especial o gestor, para estimular esses colaboradores a adquirirem a informação, a adquirirem conhecimento, a praticarem esse conhecimento na execução das atividades e, sobretudo, a compartilharem esse conhecimento. Uma organização que não é capaz de fazer a gestão do seu conhecimento, ela se torna obsoleta, ela se torna facilmente descartável, porque todos estão buscando oferecer o melhor. Esse é o compromisso com a instituição. Tem um outro ponto assim muito importante quando nós falamos desse alinhamento, desse propósito e do trabalho do gestor. É preciso que o gestor deixe claro, e muito claro, dois elementos fundamentais. Qual é o seu papel junto à equipe? Num primeiro instante, ele é um gestor, ele ocupa uma posição hierárquica dentro da instituição. E essa posição hierárquica é voltada para a obtenção de resultados, sem dúvida nenhuma. E para poder obter esses resultados, ele vai se valer de ferramentas como a comunicação, a delegação, a liderança. E aí é que a coisa começa a ficar complicada. Como o colaborador não tem essa visão clara, ele não consegue diferenciar a ferramenta da função. Ele não consegue diferenciar o instrumento do cargo. Então ocorre o seguinte: o colaborador passa a se relacionar com o gestor de uma forma dúbia. No que diz respeito aos seus direitos trabalhistas, às questões institucionais, a equipe cobra do gestor o seu papel, a sua função, que eu sempre coloco com a sigla POC, Planejamento, Organização e Controle. Porém, no que diz respeito às interações, aos interesses e às expectativas, a equipe passa a direcionar a cobrança para o gestor com relação à liderança. Então, trocando em miúdos, o gestor é gestor, ele tem posição hierárquica quando diz respeito aos direitos do colaborador. Mas ele não pode ser gestor quando diz respeito aos deveres do colaborador. E isso acaba criando uma visão completamente distorcida. Acaba gerando disfunções no desempenho, porque as pessoas não conseguem separar. E aí entra a questão da pessoalidade, entra a questão da emocionalidade, do perfil de temperamento, tanto do gestor como dos colaboradores, e no final acaba uma relação que está muito mais voltada para a busca da cumplicidade e satisfação de necessidades do que do alinhamento estratégico da organização. E é vital que os colaboradores entendam que sim, somos todos iguais na condição de seres humanos. Somos todos iguais na condição de elementos, de recursos humanos que compõem a instituição. Porém, somos diferenciados no que diz respeito à postura hierárquica. Somos diferenciados no que diz respeito às nossas obrigações. E uma das grandes obrigações de um gestor, um dos grandes instrumentos que o gestor tem para atingir resultados, é o processo de avaliação de desempenho. Então ele começa a perceber que num determinado momento o desempenho do colaborador e da equipe como um todo
acaba tendo discrepância. Discrepância com relação àquilo que ele espera. E imagino com aquilo que a instituição espera. Porque se não ficarem claros os padrões de avaliação de desempenho, cada um cria a sua própria expectativa. Cada um cria o seu próprio parâmetro. Então é necessário alinhar esses parâmetros junto aos colaboradores. Ou seja, eu começo a perceber que as pessoas não fazem o que é necessário que elas façam. Está tudo certinho, olha, tem todos os recursos, eu tenho uma estratégia de marketing perfeita, eu tenho um diretor, eu tenho um mantenedor que tem uma visão de negócios muito interessante, bastante alinhada com o momento. Mas o que acontece? A equipe não flui, a equipe não vai para frente. Né? E por que isso acontece? As discrepâncias no desempenho, elas são de 4 naturezas. Né? No primeiro momento, quando é muito ruim para o colaborador apresentar o desempenho esperado. É verdade. Quando o colaborador começa a sofrer a pressão do grupo. E a gente observa muito isso nos colaboradores recém-admitidos. Olha, você está chegando agora, pega leve, vai devagar. Aqui a história é outra. Aqui a gente tem uma forma de trabalhar, aqui a gente tem uma maneira de pensar, aqui nós temos uma forma de nos comportarmos diferente de onde você veio. Então presta bem atenção para você não ir contra o que está acontecendo aqui. E muitas vezes o gestor não percebe. Né? As pessoas também não fazem o que se espera que elas façam quando isso é vantajoso para ela. Quando ela quer chamar a atenção para si. Quando ela quer chamar a atenção do gestor. Quando ela começa a ser omissa. Quando ela começa a praticar a lei do menor esforço. Eu me lembro de uma instituição que nós fomos chamados a fazer um alinhamento estratégico. E o gestor, eu não vou dizer que ele tinha pavio curto, o gestor não tinha pavio de uma das equipes. Então era um caso sério, ele era o método LTJ, mandei e larga tudo já, não tem acordo. E tinha alguns colaboradores que estavam desalinhados com o propósito. E ele sempre falava para mim, olha, Emília, eu não tenho muita paciência. Eu falo a primeira vez, eu falo a segunda vez. Na terceira eu vou e faço. Tá? Então, acaba se tornando vantajoso para o colaborador, porque alguém vai fazer o serviço por ele. É a famosa lei do menor esforço que eu acabei falando. É uma pessoa que pode estar querendo chamar a atenção para si. Pode ter problemas de autoestima, está querendo ter notoriedade. Então ela passa a errar sistematicamente para que ela se faça notada. É aquele adepto do ditado popular, falem bem ou mal, mas falem de mim. E o gestor tem que estar atento para isso. As pessoas também não fazem o que elas precisam fazer quando passa a ser indiferente. Se eu fizer, muito que bem. Se eu não fizer, também muito que bem. Ninguém percebe nada, meu chefe nunca me valoriza, meu chefe nunca me orienta, eu tenho que me virar nos 30. Então é simples, ele deixa de fazer. Né? E muitas vezes o gestor, na dificuldade de administrar o dia a dia, as tarefas e os processos, acaba não percebendo. Agora, uma coisa eu falo, se ele não estiver fazendo, tem alguém fazendo por ele. Tem alguém sendo sobrecarregado na equipe. Isso se não for o próprio gestor. Né? Que às vezes ele esquece qual é o papel dele, então vai para a execução de atividade, com aquela desculpa. Aqui, na minha instituição, todo mundo tem que ser bombril, tem que ter 1001 utilidades. Perceba. Se você não fizer o seu papel, que é pensar, que é planejar, a sua equipe não vai ter uma estratégia, a sua equipe não vai ter direcionamento. Né? E por fim,
As pessoas não fazem o que precisam fazer porque simplesmente não foi possível. Problemas no processo, problemas no recurso, ingerências externas, simplesmente não foi possível realizar a atividade. O que eu preciso estar atento é exatamente isso. Quantas vezes isso está acontecendo? É um problema recorrente? Qual é a consequência disso? Isso gera um custo fantasma na planilha, que é o custo motivacional dos colaboradores. E esse custo motivacional acaba repercutindo efetivamente no quê? No processo de trabalho, na qualidade do atendimento final. Lembrem-se, 90% da avaliação sobre a qualidade dos serviços oferecidos pela instituição vem através do quê? Dos relacionamentos dentro da instituição. Pesam muito mais do que os próprios recursos. E aí as pessoas passam a errar. E por que elas erram? O primeiro erro, que talvez seja o erro mais crasso, mais difícil, é o erro de ética. São pessoas que têm um caráter distorcido. São pessoas que têm desvios de conduta. São pessoas que vêm de um processo de formação de valores duvidoso, que constroem o seu código de honra, o seu código de vida, em cima de princípios distorcidos. Porém, nem todo erro é erro de ética. Existem erros também que são oriundos do raciocínio. Ou a pessoa não conseguiu apreender bem o contexto, ou ela não conseguiu entender bem o que era necessário naquele momento, ou ela simplesmente não conseguiu perceber o contexto para agir adequadamente. E por que isso acontece? Muitas vezes pela sobrecarga de trabalho, muitas vezes porque o colaborador está despreparado para a função, e isso é um problema sério. Eu estou me lembrando também de um outro caso numa instituição onde foi feita uma promoção. O colaborador saiu da condição de base e passou para a condição de líder. Ele era fantástico, ele tinha um conhecimento técnico, uma competência técnica invejável. Ele era o motor propulsor da equipe. Só que tem um problema. O atributo de liderança na personalidade desse colaborador era pouco desenvolvido. Ele não conseguia entender a necessidade de se colocar como recurso do grupo, mas ao mesmo tempo como condutor do grupo. Então ele não estava preparado para a execução da função. Ou as pessoas também acabam tendo erros de raciocínio porque elas estão com estresse elevado. Bom, eu sei que isso não acontece dentro da escola, mas em algumas escolas, época de rematrícula, por exemplo, né? Todo mundo fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e é aquele desespero todo, sendo que se houver um preparamento prévio, não é necessário que se perca o controle do processo. Isso, a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga da informação, fatalmente vai levar a erros de raciocínio, erros de escolha, erros de decisão. As pessoas têm decisões mal formuladas, escolhas inadequadas. Por quê? Porque não está alinhado com planejamento estratégico. Outra coisa, muitas vezes as pessoas acabam agindo de forma diferenciada, com decisões mal formuladas, porque o perfil da delegação que ele recebeu não foi o mais adequado. O mais adequado com relação ao seu perfil de maturidade funcional. Não ao seu perfil de pessoa, mas ao de maturidade funcional. E por fim, as pessoas acabam escolhendo de forma errada, tomando decisões de forma errada. Por quê? Porque os processos estão obsoletos. Porque a forma de fazer as coisas
estão superadas. A gente continua fazendo do mesmo jeito que fazia 20 anos atrás. E aí? Só que há 20 anos atrás, o mundo era de um jeito, a economia era de outro, enfim, tudo mudou, as pessoas eram diferentes, né? Então, se eu tenho uma instituição voltada para a oferta de serviços e voltada para pessoas, eu preciso me adequar ao novo perfil. As pessoas erram porque elas não têm informação suficiente. É a tal história, né, da competência da informação, que é a atribuição exclusiva de todos os colaboradores, seja base, seja operacional, seja gestor, seja diretor, não importa. Todos têm a responsabilidade de receber e disseminar a informação. Só que tem um problema. Muitas vezes, os canais de comunicação interno da instituição estão truncados. A informação não flui, ou por impossibilidade de recursos, ou por discrepâncias no comportamento das pessoas. As pessoas se tornam desorganizadas, as pessoas se tornam relapsas. De novo, muitas vezes elas acabam fazendo o que elas querem porque não tem ninguém aqui para olhar mesmo. Ou se deu errado, o nosso gestor é bonzinho, ele não dá bronca, ele vai procurar resolver o problema. Olha, lembra, ele tem que ser um gestor nessa hora, ele não pode ser o líder. E essa questão da liderança é muito séria. O que acaba acontecendo? As pessoas acabam liderando de acordo com seu próprio perfil de personalidade. E nós temos inúmeras teorias aí que falam da questão do líder servidor, da questão do líder transformacional. Todas elas são extremamente importantes. Só que eu preciso perceber qual é o contexto em que eu estou vivendo, qual é o perfil de maturidade funcional, já acabei de falar agora há pouco, que o meu colaborador está desenvolvendo. Então eu não posso simplesmente liderar de acordo com a minha personalidade, eu tenho que liderar de acordo com o contexto. Outra questão, do perfil do colaborador difícil, do perfil do colaborador complexo, são pessoas desleais. São as pessoas que fazem corpo mole, ou elas são indisciplinadas, ou elas são preguiçosas. Até porque também no processo seletivo isso não ficou muito claro, né? Já nós vamos falar da questão do processo seletivo. Então, simplesmente as pessoas são indolentes. Porque elas vêm de uma história de vida e de aprendizado também. O desleal é mentiroso. Ele justifica o seu comportamento inadequado através das outras pessoas. Ele cria inverdades, ele distorce fatos e situações para que justifique a sua conduta inadequada. A culpa nunca é dele, a culpa é da situação, a culpa é do colega, a culpa é do recurso, a culpa é do gestor, menos a culpa é dele. E o que é pior, ele acaba levando essa visão distorcida, essa deslealdade, ele acaba associando à instituição. Uma situação que eu presenciei dentro de uma recepção em uma escola. Ah, mas o senhor não falou comigo. Não, eu falei com fulana de tal. Ah, tinha que ser. Essa pessoa nunca faz nada direito, ela só arranja confusão. Eu estou cansada de reclamar com a direção, mas a direção não toma posição com relação a isso. Percebam a maldade, percebam a discrepância que ela traz, onde ela deveria estar comprometida e defendendo a imagem da organização, ela acaba prejudicando. São pessoas maldosas e desleais que também gostam de espalhar boatos e calúnias. Sabe aquela rádio peão?
Sabe aquela fofoca? Ah, perdão, escola não faz fofoca. Escola tem intercâmbio sociocultural. Lembra do nosso aprendizado, lembra da nossa cultura. Escola é fonte de cultura. Aquele intercâmbio sociocultural, aquele disse-me-disse, aquele que ouviu uma determinada coisa e deliberadamente distorce para envenenar as outras pessoas. E as pessoas desleais também quebram a confiança. As pessoas desleais se valem dos recursos que lhes foram dados para atingir os seus objetivos. E invariavelmente, as pessoas desleais, elas têm um perfil de liderança negativo. Elas começam a criar uma cultura contra a própria instituição, porque elas têm um alto poder de influenciar o processo. Eu me lembro de uma professora que ela era fantástica, competência técnica impressionante. Ela era amada pelos alunos, ela era idolatrada pelos pais. Só que era uma pessoa absolutamente intragável, não sabia conviver em equipe, não conseguia executar um planejamento até o fim. Na época, nós estávamos trabalhando e desenvolvendo um projeto de transdisciplinaridade. Essa pessoa se recusava a desenvolver toda e qualquer atividade. E aí, uma vez cobrada a direção da escola, a resposta foi o seguinte: ah, mas ela é amada pelas pessoas. Vamos avaliar isso um pouco mais de perto. Por que ela tinha adesão? Porque ela falava mal da escola para os clientes. Por que ela tinha adesão com os alunos? Porque ela permitia que os alunos fizessem o que quisessem. A chamada chantagem emocional. Então é esse tipo de liderança negativa onde a pessoa leva à distorção absoluta dos princípios e dos propósitos da instituição. São pessoas dissimuladas. São aquelas que têm aparentemente uma aceitação tácita, mas quando não tem ninguém por perto, fazem o que querem, da forma que querem. E por último, um perfil de colaboradores que tem baixa autoestima. São as pessoas problemáticas. São aquelas pessoas que têm concepções errôneas sobre si mesmas. Elas constantemente se fazem de vítima. Elas constantemente acreditam que a empresa, que os colegas vão se aproveitar dela, porque ela é uma pessoa indefesa, porque ninguém quer ajudá-la, porque todos estão preterindo a sua pessoa com relação às coisas que acontecem na instituição. Ela se faz de vítima porque ela se sente vítima. O desleal se faz de vítima por maldade. O problemático se faz de vítima porque ele efetivamente se sente uma vítima, né? Consequentemente, ela se torna uma pessoa fechada. Ela se arma contra todos os relacionamentos externos. Ela é extremamente rígida. Ela não consegue desempenhar nada além daquilo que ela consiga apreender. Ela tem um padrão altamente inflexível. Ela sequer consegue se relacionar com as pessoas. Sabe aquele urubulino, onde ele vai indo, tem uma nuvenzinha negra atrás dele, soltando raio? É porque ele é amargo com a vida. Ele toma vinagre de manhã, porque ele acha que a vida é muito ruim, porque ele acha que a vida deu uma rasteira nele. Independentemente do que possa ser feito. E essas pessoas também têm o pavio curto. Elas constantemente têm explosões emocionais. De vez em quando elas têm um laivo de consciência, têm uma explosão emocional com um colega, ou o que é pior, com um cliente, e depois se desculpa. E quando você vai conversar com ela, ela fala: ah, mas esse é o meu jeito. Que jeito? Você tem todo o direito de ser como você é.
Você tem todo o sacrossanto direito de ter a sua personalidade, mas você tem o sacrossanto dever de ajustar a manifestação do seu perfil de personalidade ao contexto institucional. Lembra? Direitos e deveres? Então, essa pessoa não consegue entender esse equilíbrio. Existem dois perfis bastante problemáticos. Dois perfis que se tornam, como é que eu vou dizer? O inferno dos colegas e dos gestores. O primeiro é o pré-aposentado. Olha, o negócio é o seguinte, daqui a 2 anos eu vou me aposentar, então vocês não podem me demitir, vocês vão ter que me engolir, eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo. Opa, pera lá, cuidado. Existe toda uma legislação que direciona as ações da instituição. Porém, primeiro, essa questão do não poder demitir, ela só pode entrar em estabilidade pré-aposentadoria se ela tiver há 2 anos antes da aposentadoria. E segundo ponto, se ela tiver sido contratada até 3 anos antes da instituição. Então, o fato de ela ter estabilidade não significa que ela possa fazer o que ela quer. Gente, por incrível que pareça, as pessoas começam a sapatear em cima dos fundamentos da instituição. Elas fazem o que elas querem, do jeito que elas querem. E aí, quando você cobra do gestor uma posição mais efetiva, peraí, eu estou de mãos atadas pela legislação. Não, você não está de mãos atadas pela legislação. Essa pessoa tem deveres com relação à instituição. E se não cumprir esses deveres, isso até caracteriza uma justa causa, esteja ou não na estabilidade. E o mais complexo, como diz uma amiga minha, o mais cabeludo dos perfis, é o colaborador que tem dependência química. Gente, como é difícil. Como é difícil, por exemplo, distinguir um processo de alcoolismo crônico de um porre eventual. Como é difícil separar e identificar problemas de déficit de atenção que podem acontecer por sobrecarga de estresse ou por uso de substâncias inibidoras. Some-se a isso também a questão de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a dependência química é considerada doença. E a demissão desse colaborador passa a ser discriminatória. Só que tem um problema. Esse colaborador portador de dependência química, ele afeta a organização de uma forma devastadora. Ele tem problemas de desempenho, se somar à questão de ter problema de autoestima, se somar à questão de ter problemas de caráter, se somar à questão de erros recorrentes. Esse cara sozinho, ele faz mais estrago que uma bomba atômica. Muitas vezes você tem 500 colaboradores dentro da instituição, um único prejudica todo o corpo de recursos humanos. O que fazer? Num primeiro momento, você precisa encaminhar esse trabalhador ao setor de medicina e segurança do trabalho. Se você não tem na sua instituição, encaminha para o INSS, encaminha para o CRAS. Essa pessoa precisa de tratamento médico. Ela vai ser afastada, ela vai receber 15 dias de remuneração. A partir daí, existe um processo para entrar com a requisição do auxílio-doença junto ao INSS, onde ela vai apresentar os atestados necessários e vai ser avaliada pela perícia.
essa pessoa precisa de tratamento. Porque independentemente da questão da organização, da instituição, do ponto de vista dos negócios, existe o fator humano. E essa pessoa sofre. Só que tem um problema, ela não sofre sozinha, ela arrasta todo mundo no sofrimento dela. No começo da minha carreira, eu trabalhei com reabilitação de dependência química, com drogadicção especificamente. Eu não vou dizer quanto tempo faz, senão vocês vão descobrir a minha idade. Mas a gente percebia a grande dificuldade que a pessoa tinha, num primeiro momento, para admitir que era um dependente e que necessitava de tratamento. Era muito difícil para a pessoa entender que ela era uma pessoa doente, que existia algo errado no seu organismo e ela precisava de tratamento. E esse tratamento muitas vezes se estendia numa equipe multifuncional. Nós tínhamos lá a equipe médica, nós tínhamos a equipe de psicólogos, psiquiatras, nós tínhamos os grupos de apoio e mesmo assim as pessoas tinham imensa dificuldade, principalmente as que eram vítimas de drogas com alto poder de contaminação, com alto poder para gerar dependência química. Então, essa pessoa necessita também de uma visão humana por parte do gestor. Lembra? Planejamento, organização. O que é? Adequar o recurso que existe ao colaborador necessário e adequado. E controle, avaliação de resultados. Tá? Bom, como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, gestor, tenha certeza que você não é parte do problema. De que forma, Emília? Eu faço tudo que eu posso e ainda assim dá errado. Não, calma. Vamos lá para a questão gerencial, para o POC. Primeiro, como é que está o teu processo de recrutamento e seleção? Você está participando diretamente disso? Se você tem um RH na sua instituição, maravilha, parabéns para você, parabéns pela sua visão. Mas o RH sozinho não faz milagre. Aliás, nem acompanhado o RH faz milagre, né? Eu que o diga. Você precisa participar de todo o processo de recrutamento e seleção. Desde o momento em que se organiza o perfil do colaborador necessário, desde o momento em que ele passa pelas provas seletivas, desde o momento em que se pondera a avaliação desse colaborador, desse candidato a colaborador, para trabalhar no seu departamento. Por quê? Você, e não o RH, conhece especificamente as necessidades do seu departamento. E qual é o perfil da pessoa necessária. Então, o perfil de uma pessoa do financeiro é diferente do perfil da pessoa da secretaria, por exemplo. Então, cada gestor de cada setor precisa trabalhar diretamente com o RH, auxiliando a que se possa selecionar de forma mais efetiva. Segundo, reveja os critérios de promoção. Será que aquela pessoa está realmente preparada? Quem dentro da equipe está preparado para receber uma promoção? Essa promoção vai de acordo com as expectativas, primeiro, com a visão de negócios da instituição, segundo, com a expectativa do colaborador. Avaliação contínua, pessoal. Gente, eu preciso saber o que eu tenho que avaliar e como eu tenho que avaliar. Não adianta eu chegar no final do mês, eu pensar no Joãozinho, na Mariazinha e no Pedrinho. Não. Todo dia, todo momento, o critério de avaliação deve estar constante e presente. Até porque, quando chegou no final do mês, todos os erros que foram feitos não são passíveis de correção. Então, eu preciso estar no day by day, eu preciso estar com a atenção voltada, por isso eu preciso aprender a administrar adequadamente o meu tempo para avaliação de desempenho. Tá? Lida com o comportamento.
Tenha coragem. Gente, não adianta ficar na torcida organizada. Ah, não, mas ele vai mudar. Ah, não, mas ela vai perceber. Ah, eu vou fazer promessa para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, para que ele mude. Não, o cara não vai mudar, bicho. Não tem jeito. Por quê? Porque provavelmente você está esbarrando lá no problemático, no antiético. E a sua omissão, no que diz respeito a interferir dentro do processo, para ele está soando como carta branca. Bom, se ninguém está reclamando, é sinal de que eu estou numa boa. É sinal de que eu estou bem. Muito pelo contrário. E muitas vezes, quando a gente vai aguentando o processo, chega uma hora que o problemático vira o gestor. Ele tem uma explosão de temperamento, ele tem uma explosão de emoção. E aí fica todo mundo com aquela cara, ué, o que aconteceu? Nossa, o gestor está despreparado, ele está descontrolado. Não. E aí, eu volto a dizer, é algo que está sob o seu controle, gestor. Tenha coragem. Sente com esta pessoa. Converse com esta pessoa. Antes disso, apure os fatos. Se você percebeu que tem alguma coisa estranha, vá conversar com as pessoas. Vá ouvir as pessoas. Mas use um filtro seletivo. Aprende a separar a pessoa das suas predileções. Olha, eu já não gosto muito da Regina. E ela ainda começa a pisar na bola. Eu tô por aqui com ela. Como é que diz o meme? Eu tô assim, ó. Assim, de botar essa fulana pra fora da rua. Cuidado. Tem uma posição isenta. Tecnicamente nós chamamos de dissociação instrumental. Naquele momento, você é o gestor. Naquele momento, você é o líder situacional. Então você vai atrás de informação, documenta, conversa com essas pessoas, avalia aquilo que você viu com aquilo que você ouviu. Procura nos fatos a verdade. Num segundo momento, senta com esse colaborador e conversa. Mostra claramente aqui nessa conversa o respeito, a dissociação entre a questão profissional e o ser humano. Fundamenta as suas informações. Mostre a ele fatos, situações, números. É claro que você vai ter uma postura ética e você não vai dizer, olha, a Mariazinha lá do financeiro falou que você é fofoqueiro. Não, isso não. Tá? Sempre assuma a sua postura. Eu observei, eu constatei, eu vi por X vezes o comportamento recorrente de A, B, C, D, E, F. E lista esse comportamento recorrente. Converse com a pessoa. Assegure-se que ela entendeu que você está ciente do que está acontecendo. Independentemente da questão das desculpas que ela vai dar, ela precisa admitir que ela está com uma conduta discrepante. É simples. Aí não tem lógica. Ou está dentro do padrão ou não está dentro do padrão. Se for necessário, revisa a questão dos padrões. Conversa com ele, fala, olha, o que é esperado de você. E olha o que você está apresentando. Documente essas entrevistas. Faça uma ata. Converse com essa pessoa. Certifique-se de que ela realmente entendeu que ela tem um problema. E que ela precisa tomar uma atitude para resolver o problema. Não é você que tem que resolver o problema, é ela. Proponha, abra para negociação, né? Por quê? Porque existe um conflito aí, e esse conflito tem que ser gerenciado.
tenha transparência, como disse a Cristina aqui, tenha transparência com relação às intenções, com relação às expectativas. Essa pessoa tem que perceber exatamente isso. Tem uma técnica chamada PNP, que é o positivo, negativo, positivo. Inicie a conversa valorizando esse colaborador, valorizando a sua competência, valorizando o seu trabalho. Positivo. Cite as discrepâncias que estão acontecendo. Negativo. E conclua afirmando que se ele, por exemplo, foi capaz de chegar até aqui na sua evolução e maturidade profissionais, se ele foi capaz de chegar até aqui na execução perfeita das tarefas, ele vai ser plenamente capaz de resolver a questão. Positivo. Porque muitas vezes, sem perceber, a gente acaba começando pelo problema. E se eu começo com um problema, eu fecho toda e qualquer possibilidade de conversação. Eu fecho toda e qualquer possibilidade de escuta, de aceitação. Você vai falar: ah, Emília, mas não funciona com o problema ético, não funciona com o problemático. Não importa, é seu papel. Aqui é você que tem que ter a conduta adequada. Existe um princípio de aprendizado chamado liderança por emulação. Você tem que dar o exemplo. E a equipe vai perceber o seu exemplo de integridade, de ponderação. No segundo momento, assuma com esse colaborador um compromisso de resolução e cobre tempo para apresentar esse resultado. Não importa, a não ser que seja muito discrepante, ele tem o direito de poder pedir um tempo para ajeitar a vida dele, para pensar nas coisas, enfim, ele tem esse direito, mas que não seja grande demais, que não se postergue e que não seja curto demais, onde ele vá prometer coisas que ele não pode cumprir. Acompanhe o resultado. Ele está caminhando com relação ao objetivo? O quanto ele avançou nesse objetivo? Ele está tentando se controlar o seu mau gênio? Ou continua tão azedo, tão irascível como ele era? Tá? Num primeiro momento, uma entrevista. Num segundo momento, se persistir e dependendo do perfil da falta, uma advertência. Seja um mediador de conflitos. Não proponha você simplesmente a solução definitiva. Esse colaborador tem que se responsabilizar pelo processo. Então, se ele prometeu alguma coisa que do ponto de vista dele é plausível, ele vai cumprir. Se ele não cumprir, registre uma advertência. Lembra que eu falei lá do pré-aposentado e do dependente químico? O monitoramento de resultados é muito grande. Não é porque o cara tem estabilidade que ele vai fazer o que ele quer. Então, dependendo do comportamento dele, gera justa causa. Aí a organização, a instituição, vai provar por A mais B que foi dada todas as oportunidades para que esse colaborador se ajustasse aos padrões da organização. Passa a ser justificável a demissão. Da mesma forma que o dependente químico não aceitar a continuidade do tratamento. Por isso é importante monitorar. Se ele se recusa a aceitar o tratamento, no primeiro momento advertência, posteriormente a demissão. Ah, Emília, mas ele é pai de família, tem 4 bocas para sustentar. Ah, Emília, mas ela é mãe solteira. A responsabilidade da condição social que cada um ocupa é sua. Se você tiver uma postura paternalista com relação a esse colaborador, você está prejudicando e sobrecarregando toda a equipe. É responsabilidade dele manter o cargo, manter o posto de trabalho. E ele tem que pensar 10 vezes nos 4 filhos
ou no fato de ser mãe solteira. Você pode, de novo, se sensibilizar com a condição humana, mas você não pode ser manipulado por isso. Você tem que assumir a postura correta. A postura paternalista, de longe, vai auxiliar, muito pelo contrário, vai reforçar o comportamento inadequado desse colaborador. Use a assertividade, pondere as justificativas, entenda que esse colaborador, dependendo do perfil de personalidade, vai fazer de tudo. Ele pode ser carismático, ele pode prometer mundos e fundos, você pode acreditar, principalmente porque a gente está internamente na torcida organizada. Ele vai conseguir, ele vai conseguir, ele vai conseguir. E essa torcida organizada acaba atrapalhando a vida, porque ele não consegue e não deixa que eu consiga. Ele coloca em risco o meu trabalho como gestor. Ele coloca em risco o trabalho de toda a equipe, de toda a eficiência da instituição. Mas ele é um fantástico. O cara resolve tudo. O cara sabe tudo. Ele sabe tudo sobre legislação. Ele conhece todos os processos na palma da mão dele. Tá? Só que ele é intragável. Ele não respeita ninguém. E daí? Eu faço uma pergunta. Será que ele é o único no mundo que pode ocupar essa função e pode apresentar resultados tão bons? Aliás, eu questiono uma pessoa nessa condição, porque se ele tem problema de relacionamento, fatalmente ele vai ter problemas de desvio, ele vai ter problemas de desempenho, ele vai ter problemas gerando todo um processo de desestabilização institucional. Eu sempre falo, uma equipe sem chefe consegue se virar bem. Poxa vida! Por quê? As pessoas acabam se reunindo, estabelecendo estratégias, objetivos, trabalhando na busca dos recursos. Mas um chefe sem equipe não dá certo. Emília, eu já fiz de tudo. O cara não muda. É simples. A porta da rua é serventia da casa. Demita. Demita. Tome coragem. Ah, mas se for assim a equipe toda. Então tome coragem. Tome coragem. Se é uma maçã podre, tira. Se a caixa inteira está podre, tira. Não contamina o resto da instituição. Tem um outro princípio de aprendizagem, quem é da área pedagógica conhece, que é o princípio da aprendizagem vicariante. O cara vê e se adequa. Eu sempre costumo dizer, cortou uma cabeça, o resto se ajusta direitinho. Começa a pensar, começa a rever os próprios padrões, começa a rever o próprio processo. Ah, Emília, a folha de serviço dele é muito cara. Então aí nós temos um outro problema. Nós temos um problema de cultura organizacional. Então tem que ser revisto urgentemente. Por que você contratou essa pessoa? Por que você está tantos anos com ela? Não tem, é o vice-treco da subcoisa, aquele QI. Não tem como? Rodízio de tarefa. Infernizou o restante da organização? Tira ele da situação. Cria um cargo de ombudsman para esse cara, de ouvidor. Não deixe que ele contamine o restante da equipe. Mas, novamente, é preciso ter coragem, é preciso ter consciência. E uma vez eu ouvi de um gestor o seguinte: Emília, eu fiz tudo isso, mas quando chegou na hora de ter apoio dos meus superiores, faltou esse apoio. Então eu digo a você, você está desalinhado com o princípio da instituição. Dê a si mesmo a chance de ser feliz. Defenda seus ideais. Defenda a sua forma de ver, o seu caráter, os seus valores. Vá em busca de uma instituição
que possa atender às suas expectativas. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aí? Tá, perfeito. Pessoal, concluindo aqui a live, que daqui a pouco, o Instagram já está me derrubando, eu agradeço a todos e os convido para... Agradeço ao CIESP, ao presidente Benjamin, ao departamento de cursos, a Regina, a Isabel, a Juliana e a doutora Regina Menezes, advogada do jurídico. Muito obrigada, muito sucesso no trabalho de vocês e até uma próxima oportunidade.